Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, esse nosso webinar sobre gestão integrada de riscos. Inicio falando um pouco sobre a visão de futuro da série ISO 31000, que é um tema que tem estado bastante relevante em todas as organizações, e a ISO 31000 tornou-se realmente uma referência para todos que, de alguma forma, trabalham com gestão de riscos. E é muito importante, dentro dessa visão da gestão de riscos, que a gente possa resgatar um pouco o nosso histórico, desde o momento da sua origem até o momento que a gente está nesse momento, nas organizações, e dar um pouco do panorama de para onde esperamos que continue essa evolução dessa série de normas da ISO 31000. Na verdade, todo esse processo, ele se originou dentro da ISO, que é a maior organização de padronização de normas de gestão a nível mundial, congrega muitos países e, especificamente, as normas ISO são bastante conhecidas na área de gestão, principalmente a ISO 9000 na área de qualidade, a 14000 na parte ambiental, a norma de responsabilidade social, que é 26000, onde o Brasil tem uma participação bastante forte e atuante, a ISO 27000, que é a norma de segurança da informação, e outras normas mais conhecidas. Tudo surgiu a partir mais ou menos do final de 1999, quando a ISO, que é essa organização de padronização, começou a identificar que esses vários comitês que trabalham com esses temas lidavam, de alguma forma, com a gestão de riscos de uma forma despadronizada. Ora, a organização que é responsável por padronizar trabalhava despadronizada. Então, criou-se, então, uma força-tarefa, onde o objetivo era criar elementos comuns para tratar o assunto de gestão de risco nos vários e diferentes comitês de uma forma padronizada. Esse trabalho levou quase 10 anos, até que numa sexta-feira 13, em novembro de 2009, então, para aqueles mais supersticiosos, uma norma de gestão de riscos lançada exatamente numa terça-feira 13, foi finalmente, então, publicada a primeira versão da norma ISO 31000. Essa norma trouxe várias novidades e eu diria que 10 anos depois, hoje não falamos mais apenas de uma norma ISO 31000, mas sim de uma série de normas 31000, onde eu vou exemplificar para vocês. Atualmente nós temos 3 normas que já estão publicadas dentro do Comitê Técnico 262, que é o comitê da ISO que cuida das normas de gestão de riscos, mas existem ainda 6 outras normas que estão em desenvolvimento. Em termos de países participantes, são 80 países, né, sendo 59 países que são efetivamente países membros e 21 países observadores. Então, esse é um número bastante relevante em relação ao desenvolvimento de normas internacionais. E o Brasil, como eu falei, ele tem participado desde o início com uma atuação bastante forte. Essas reuniões acontecem normalmente 2 vezes por ano, presencialmente, e a próxima vai acontecer em junho desse ano, em Bridgetown, em Barbados, né? E o Brasil, então, tem participado de alguns desses grupos de trabalho desenvolvendo normas, e existem 6 normas, além da 31000, né, que é a mais conhecida, que estão a caminho. Tem uma norma bastante importante, que é a norma que, na verdade, são orientações para se utilizar o conceito de gestão de risco dentro dos sistemas de gestão. Tem a norma a 31010, que está em fase final de revisão. Nós aqui do Brasil temos participado bem ativo aí em relação a essas técnicas de gestão de riscos. Tem uma norma que é a 31022, que está a caminho, muito importante para as organizações. Eu diria que, inclusive, é uma norma que complementa todo o processo de compliance nas organizações, que são normas que fornecem orientações para riscos legais, riscos jurídicos. Tem a norma 31030, que são riscos específicos para viagens, riscos de viajantes e
e viagens, então também de organizações. Tem a 31.050, que são os riscos emergentes, né, que visam toda a parte de resiliência das organizações, e eu diria que é uma norma que está bastante conectada hoje à questão de gestão de crises, gestão de incidentes, gestão de continuidade de negócios. E, finalmente, uma norma de terminologia. Hoje em dia existe o Guia 73, alguns de vocês conhecem, e a ideia é que esse Guia 73 evolua para 31.073, uma norma específica não só contendo a terminologia, mas também contendo orientações de como utilizar de forma adequada os diversos termos, definições e conceitos da série 31.000. Aqui no Brasil, a ABNT é a associação responsável por esse trabalho junto à ISO, esse trabalho internacional, e nós temos um comitê especial, um comitê de estudo especial de gestão de riscos, e que nos reunimos aí cerca de uma vez a cada 3 meses, são mais ou menos 4 reuniões por ano, sendo que existe muito do nosso trabalho que é feito de forma remota. Então, esse trabalho ele é bastante abrangente, e no caso aqui no Brasil, já são quase 400 organizações, com mais de 600 pessoas representando essas organizações dos mais diferentes tipos de perfil e especialização. Eu diria que isso é uma grande riqueza do nosso comitê, porque nós temos a participação, por exemplo, de associações, agências reguladoras, como a Agência Nacional de Águas, a Anatel, a ANP, bastantes bancos que participam conosco também. Banco é um segmento que, nessa parte de gestão de riscos, tem uma maturidade bastante grande, empresas na área de energia, alimentos, construtoras, empresas de tecnologia, toda a parte de utilities, né, empresas de saneamento, empresas de telecomunicação, tem também o pessoal da academia, Forças Armadas, enfim, o perfil é bastante variado, e eu diria que isso nos traz uma riqueza de perfil de corporações, né? Nós temos, por exemplo, a Petrobras, que tem bastante membros participantes das diferentes áreas, né? E temos, por exemplo, empresas bastante pequenas, que são quase que compostas de 1 ou 2 pessoas, que são as pequenas e médias empresas. Então, esse trabalho e essa diversidade é importante, porque permite que, na verdade, nós possamos, de fato, discutir esse tema de gestão de riscos, abrangendo todas as organizações de todos os tipos. Aqui no Brasil, a norma ISO 31.000, ela foi localizada, traduzida aqui pela ABNT, nosso grupo de trabalho, e apenas como curiosidade, é uma norma bastante curta, ela tem apenas 17 páginas de conteúdo, e felizmente para todos que queiram ter acesso a ISO 31.000, muitas vezes o preço de uma norma ela é baseada na quantidade de páginas. Então, eu diria que é uma norma bem barata, bem em conta, pela riqueza de conteúdo que ela possui, né? Então, comprando pelo site, por exemplo, por aproximadamente R$100, R$103, você tem acesso a essa norma. Acho que é importante destacar, quando falamos de normas ISO 9.000 e ISO 14.000, a nossa cabeça vai muito na ideia de que é uma norma para certificação. Desde a origem, a ISO 31.000, ela não tem a proposta de ser uma norma de certificação, pelo menos nesse momento. Por isso, ela não é uma norma que dizemos ser de normas de requisitos, e sim uma norma de diretrizes que possui orientações, possui, na verdade, recomendações, né? Então, recomendações para gerenciar riscos em qualquer área, de qualquer tipo, não é específica de nenhuma indústria e setor, e ela é aplicada em todos os níveis de todos os tipos de empresas. O Jason Brown, que é o nosso chairman do comitê, ele destacou que na última versão recente do ano passado, da ISO 31.000 revisada, o grande foco dessa nova norma foi a questão da integração da gestão de risco e o papel dos líderes e suas responsabilidades. Então, num seminário de gestão integrada de riscos, mais uma vez, a ISO 31.000 ela é, de fato, uma peça importante para termos essa visão integrada. Então, a visão geral da ISO 31.000 ela é composta de 3 grandes seções: a seção de princípios, onde tem na sua essência a criação e proteção de valor, tem uma estrutura
de como inserir a gestão de risco dentro de qualquer organização, e a parte de processo, que efetivamente é a gestão de risco dentro de cada atividade. O Brasil tem se destacado muito, principalmente dentro de uma ideia da parte de definição, termos e conceitos. Então, esse desenho, por exemplo, foi um desenho proposto pelo Brasil, onde esclarece de uma forma bastante clara que o efeito da incerteza nos objetivos, que é a definição de risco, ele possui esses objetos de uma maneira bastante clara e objetiva. Isso deu oportunidade a um entendimento melhor da ideia de que, muitas vezes, um determinado evento, que é confundido com risco, mas, na verdade, esse mesmo evento, que para alguns objetivos pode ser oportunidade, para outros objetivos podem ser ameaça. Então, é importante destacar que risco pode ser tanto ameaça quanto oportunidade, sendo que a oportunidade traz os impactos positivos e a ameaça, então, o impacto negativo. Outra contribuição brasileira foi a ideia de encadeamento de riscos, na medida de que, muitas vezes, o evento de um risco para uma pessoa pode se tornar, na verdade, a fonte de risco para outra, ou a consequência de um evento pode ser, na verdade, a fonte de um outro risco, e toda essa cadeia de riscos, na verdade, é o que a gente enfrenta no dia a dia das nossas organizações, daí a importância de uma gestão integrada. Esse exemplo da ISO 27005, que é uma norma também que foi recentemente revisada, nós aqui no Brasil, é uma norma específica de segurança da informação, ela está 100% alinhada com a ISO 31000. Em fase final de revisão, a norma 31010, que contém 42 técnicas para o processo de avaliação de riscos. Aqui no Brasil, bastantes especialistas participaram nas suas áreas específicas de atualização, revisando várias dessas técnicas, FIMEA, Ishikawa, Bowtie, Brainstorm e muitas outras técnicas. E aí isso traz uma novidade que é bastante importante, que é o conceito da mentalidade de risco, o Risk-Based Thinking, onde, no caso da ISO 9000, também a 14000 e outras normas, elas empregam a abordagem da mentalidade de risco para a implementação, então, dos seus sistemas de gestão. Isso não é apenas na 9000, isso está acontecendo com todas as outras normas, por exemplo, a norma 19600, que é a norma de gestão de compliance, onde, basicamente, ela trata a questão de compliance como risco regulatório, atendimento de normas, de leis e requisitos de negócio. A recente norma publicada, 37001, importante para a questão de anticorrupção, que é uma norma anti-suborno, também trata esse tema sobre o aspecto na abordagem de mentalidade de risco. A norma 22301, que é a norma de gestão de continuidade de negócio, também tratada no nosso comitê, que usa também os conceitos da ISO 31000. E, mais recentemente, uma publicação do TCU, que deixa bastante claro a ideia da auditoria baseada em risco, a supervisão baseada em riscos, onde um referencial básico de gestão de riscos faz referência explícita à ISO 31000, de uma certa forma, integrando todas os approaches, o COSO e outras abordagens de gestão de riscos que existem diferentemente nas organizações. Sobre esse aspecto de regulação e esse aspecto das estruturas regulatórias, nós aqui no Brasil, dentro de um grupo de trabalho específico coordenado pelo pessoal do IMETO, estamos propondo a criação de uma norma brasileira, que vai ser provavelmente uma 31000 e alguma coisa, que é uma norma específica para facilitar a vida das organizações que sofrem, recebem auditorias e fiscalizações de diferentes entidades, para que esse approach de gestão de risco ele seja, de uma certa forma, normalizado. Para concluir, trazendo apenas uma visão de futuro, há 10 anos atrás, quando a primeira versão da ISO 31000 foi lançada, eu passava bastante a ideia de que seria uma grande onda, que uma vez lançada a 31000, na verdade, ela iria afetar de uma maneira radical todas as nossas organizações, um grande tsunami. E eu, na verdade, hoje, 10 anos depois, eu corrijo um pouco essa nossa visão, não como uma ideia de uma grande onda, mas sim como tem acontecido na prática, mas muito mais uma ondulação. Então, na verdade, esses conceitos, os princípios, o próprio método padronizado do processo da gestão de risco preconizado pela ISO 31000, ele vem aos poucos, na verdade, sendo incorporado nas organizações, nas diferentes
partes, né, e áreas e segmentos de atuação, e provavelmente é o que cada vez mais nós vamos assistir daqui para frente. Então, acho que é muito importante, dentro dessa visão integrada, que nós temos essa possibilidade, essa ferramenta do uso da norma ISO 31000 para implementar, de fato, essa gestão integrada de riscos em todas as organizações. Eu agradeço pelo tempo disponível de vocês, pela audiência, e estamos à disposição, então, para, no final do seminário, do webinar, respondermos as dúvidas e perguntas que vocês podem encaminhar usando o chat da nossa ferramenta de chat, e responderemos aquelas que forem possíveis nesse tempo disponível, e as que porventura não conseguirmos, depois, então, enviaremos as respostas. Muito obrigado. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Poggi. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito do módulo MetaFrame. Ok? Bom, quando a gente fala de gestão integrada, a gente parece na nossa frente, em todos os gestores das organizações, algumas perguntas. A primeira delas é como é que eu garanto essa integração dos diferentes riscos na minha empresa? Como é que eu consigo fazer essa gestão de diferentes riscos na minha empresa? A segunda pergunta é como eu atendo às regulamentações para a gestão de riscos. E a terceira pergunta, efetivamente, é como é que eu consigo implementar as diretrizes da ISO 31000 em práticas efetivas dentro da minha organização. Quer dizer, como é que eu consigo pegar isso tudo que o Alberto falou da ISO 31000 de diretrizes e encaixo dentro da minha organização? A gente entende, a Modo entende, que a gente tem que utilizar um framework integrado que consiga abordar essas questões e trazer resultado para dentro da sua organização. A gente sabe que a primeira pergunta é quais são os tipos de risco que afetam a minha empresa. Então, temos os riscos ambientais, riscos de desastres, riscos cibernéticos, riscos de fraudes, riscos regulatórios, que é tratado por uma área de compliance, e a gente tem um universo muito grande, dependendo do tipo de empresa, existem riscos que são comuns a várias empresas, e existem riscos que são específicos do negócio daquela empresa, porque cada empresa tem um negócio com um objetivo específico, e o risco é específico para aquele negócio. Além disso, a gente, como gestor dentro de uma empresa, a gente visualiza diversos frameworks de gestão de riscos e similares, não só os da ISO, mas uns outros que são específicos, definidos por umas melhores práticas. Então, a gente tem a ISO 31000 de 2018, a gente tem o COSO ERM de 2017, tem a 27005 de 2018, tem o Redbook da OSEG, que foca em GRC, nas competências de GRC para você tratar a gestão de risco. Tem o CIS, que é de controle de cibersegurança. Tem o Cyber Security Framework do NIST, que é similar também, um framework de processo de gestão de riscos mais cibernéticos. E nós temos até o NIST. Então, a gente, dentro da organização, quando a gente olha assim para fora, o que eu faço, o que eu uso? Tá? A gente enxerga esses problemas. Além disso, nós ainda temos que atender às regulamentações específicas e digamos assim, de áreas específicas e regulamentações governamentais. Então, nós temos, por exemplo, a instrução normativa conjunta da Controladoria Geral da União com o Ministério Público, que dispõe sobre os controles internos. Nós temos os decretos 9203, temos o decreto 9573, a Lei 13303, e tudo isso integrado e falando para a gente o que a gente tem que fazer. Então, a gente se vê com uma quantidade de riscos diferenciados dentro da minha organização, frameworks e regulamentações, tudo isso afetando a gente. Conforme o Alberto mencionou muito bem, a gente tem a ISO 31000 de 2018. A ISO 31000 de 2018 é considerada vamos dizer assim, uma diretriz-mãe dos processos de gestão de risco. Ela tem 3 cláusulas básicas, tirando as iniciais, que é a cláusula 4, que é os princípios, a cláusula 5, que é o framework, e a cláusula 6, que são os processos.
percebam que a cláusula 4 é tão importante, que são os princípios de gestão de risco, que a maioria das políticas de gestão de riscos que são divulgadas por aí consideram esses princípios dentro da sua, do seu bojo. Então, você pode ver em toda política de gestão de risco são os princípios da política de gestão de risco da empresa tal. Aí tem integração, customizada, inclusiva, dinâmica e assim por diante. Por outro lado, a gente vê que a parte do framework é como eu construo essa estrutura de gestão de risco dentro da minha organização, e a parte de processo é como efetivamente a gestão, ou seja, a gestão de uma área, a gestão da organização, vai incorporar a mentalidade de risco dentro desse seu processo de gestão. Ou seja, qualquer gestor tem um objetivo, esse objetivo precisa ser atingido, e a forma como ele toma a decisão para chegar nesse objetivo é suportado com o processo de gestão de risco. Então, a implantação dessa mentalidade de gestão de risco, ela parte do princípio que todos esses processos de gestão, todos os processos da organização, eles precisam incorporar dentro deles um processo de gestão de risco, garantindo que as decisões serão tomadas para garantir o objetivo de cada um destes seus processos. Pensando nisso, a Model entendeu que a gente precisava ter um canvas, um meta-framework que permitisse a implantação desse processo de gestão de risco em toda a organização, traduzindo uma linguagem comum com vários frameworks que permita que você aborde o risco de forma única e integrada. Então, o que nós fizemos? Nós praticamente pegamos o processo de gestão de risco e construímos um canvas. Esse canvas, ele tem as linhas, são os processos de apoio, e as colunas são os processos principais. Dessa forma, nós conseguimos pegar as melhores práticas definidas na ISO 31000 e distribuí-las pelas linhas e por essas colunas, de tal forma que fica claro o que eu tenho que fazer, o que o gestor tem que fazer dentro da organização para abordar o risco de forma efetiva. Assim, a gente conseguiu, através desse meta-framework, botar o processo de gestão de riscos em qualquer gestão, ou seja, gestão de riscos operacionais, gestão de fraudes, gestão de compliance, gestão de incidentes, gestão de continuidade. Toda gestão já tem esse processo de gestão de risco incorporado dentro dele através do módulo MetaFrame. A título de exemplo, para quem conhece a ISO 31000-2018, a gente vê claramente todas as cláusulas distribuídas dentro do processo de gestão de risco dentro do módulo MetaFramework. Percebam, todas as definições de estruturas estão aqui no escopo, contexto, critério, e a gente vê as cláusulas do processo de gestão de risco ao longo de cada um deles. Importante salientar é que monitoramento e análise crítica, você tem aqui o apoio de indicadores, apoio de informações, de alertas que vão apoiar o processo de gestão de risco e, efetivamente, ajudar ao gestor a tomar a decisão quando alguma coisa não está indo no caminho certo. Okay? Similar, a gente pode ver o COSO. Olha o COSO aí. O COSO, ele tem um conjunto de princípios e tem um conjunto de componentes, são 5 componentes, e os 20 princípios. Esses 20 princípios também estão distribuídos num processo de gestão de risco que está claramente estruturado dentro do módulo MetaFrame. Ou seja, lá no final, vocês estão vendo que no final lá, não estão conseguindo ver, mas todos os perto do 20 lá para o final são processos de monitoramento, de verificação, registro, relato. Ok? Quando a gente fala da 27005, que nós revisamos agora na BNT, a gente vê claramente que são as cláusulas dos 7 a 12, que são efetivamente quase que uma cópia do processo de gestão de risco definido na cláusula 6 e na ISO 31000, mas ele é específico para o processo de gestão de risco. Então, ele entra um pouquinho na identificação de risco, como é que eu identifico ameaças à segurança da informação, como eu identifico vulnerabilidades e assim por diante. Mas ela também está estruturada dentro do módulo MetaFrame. Para quem é de governo, né, a gente vê muito claro isso, porque você tem a Instrução Normativa Conjunta do CGU,
É interessante essa instrução normativa porque ela tem 6 capítulos, sendo com 22 artigos. Sendo que do capítulo 2, que é gestão de controles internos, e do capítulo 3, que é gestão de riscos, os dois em conjunto têm 17 artigos. Então, é uma norma de quê? De gestão de riscos e controles internos. Então, se você observar bem, todas as ações e os requisitos podem ser distribuídos também no Meta Framework. O NIST, quem gosta do NIST também, que tem aquele seu framework de identificar, proteger, detectar, recuperar e proteger, também estão distribuídos no módulo Meta Framework. Então, a conclusão que a gente chega é que o módulo Meta Framework ele é multirregulatório, ok? E ele é multidomínio, porque ele permite que qualquer gestor consiga fazer a gestão de riscos no seu domínio de riscos, ok? E apoia também as 3 linhas de defesa, né? Para quem já conhece, sabe que as 3 linhas de defesa foi um documento publicado por 2 organismos da Europa. Um é de gestão, é uma associação de gestão de risco, uma associação de auditores, que mostra o relacionamento e a importância de controles internos com a gestão de risco. Em resumo, ele permite, esse módulo MetaFrame permite que a primeira linha de defesa use o MetaFrame para identificar o seu risco, porque eles são proprietários dos seus riscos. A segunda linha apoie a segunda linha apoia a primeira linha na consecução disso e supervisione. A terceira linha de defesa, através do processo de gestão de risco, consegue também identificar fragilidades, forças e reportar para a alta administração e para o órgão de governança, que, em última instância, possuem 3 responsabilidades. A primeira responsabilidade é de definir os objetivos da organização por onde ela vai. A segunda responsabilidade dela é definir quais são as estruturas que tem que ter para fazer a gestão de riscos e gerar resultado no final. Externamente, nós temos a auditoria externa que apoia e os órgãos reguladores, que entram aí fornecendo os requisitos para proteger também a organização. De tal forma que esses instrumentos regulatórios aqui embaixo são relacionados com o módulo MetaFrame, permitindo que esse seja adotado pelas 3 linhas de defesa. Já estou terminando. Só a gente lembrar um pouquinho que a gestão integrada também está presente nos 2 termos principais que são utilizados aí de gestão de risco. No GRC, a gente entende, é concebido pela OSEG, eles entendem que GRC é um conjunto integrado de capacidades, eu botarei entre parênteses aí, recursos ou competências para alcançar o objetivo, observando as incertezas e agindo com integridade. O IRM também é um conjunto de práticas e processos, entre parênteses, recursos, capacidades, que melhoram o desempenho através da visão integrada. Então, o que a gente entende aqui é que todos os discursos de gestão de riscos preconizam o uso da gestão integrada. Em resumo, essa é a minha última análise, o que é o módulo MetaFramework? Ele é uma abordagem global para incorporar o quê? Aquele processo de gestão de risco definido na ISO 31000 na implantação do processo, dentro de todos os processos de gestão da organização, permitindo que todos atuem de forma integrada, com o mesmo objetivo, gerando resultados transparentes. Ok? Vou passar para o Fernando Neri. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Pessoal, nós vamos falar sobre automação de gestão de riscos, principalmente gestão integrada de riscos, porque a demanda das organizações é ter uma visão única, dos riscos corporativos. Então, nós pretendemos falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque, obviamente, os riscos corporativos são extremamente heterogêneos e todos esses elementos, né, dentro de uma visão de gestão integrada, eles precisam ser tratados de uma maneira única. O Fórum Econômico Mundial, todo ano, divulga o Relatório Global de Riscos,
esse ano, assim como no ano passado, em primeiro lugar, os principais riscos são considerados, os riscos de acidentes naturais, né? A chuva do Rio de Janeiro de segunda e terça-feira mostra bastante isso, e em segundo lugar, os riscos cibernéticos. Esses riscos estão acima de todos os riscos, em termos de probabilidade e em termos de impacto. Eles estão acima de risco de migração, em cima do risco de guerra, em cima do risco de crise econômica, de problemas cambiais. Então, é importante, né, que principalmente o risco cibernético, o risco de acidentes naturais, eles são considerados hoje pelo Fórum Econômico Mundial, onde se investe todo ano bastante recursos, junta-se as principais empresas, são considerados os principais riscos. Então, em termos de visão geral de riscos, por que a gente vai automatizar? Em primeiro lugar, atender a regulamentação, ou seja, a regulamentação exige que você faça a automatização dos riscos. No segundo ponto, hoje, né, se você ler todos os documentos de governança corporativa, você vai ver que o risco é essencial para fazer a governança corporativa. Em termos gerais, a governança passa as instruções, passa os objetivos e recebe e tem que fazer o monitoramento. A palavra monitoramento é um dos 3 elementos principais da governança corporativa. Então, quem faz o monitoramento é exatamente o monitoramento de riscos. Atender auditorias, as auditorias das organizações cada vez mais são auditoria baseada em risco, assim como a regulação está se transformando para a regulação transformada em risco, a CVM e o Banco Central fazem isso e as outras agências reguladoras também estão atuando nisso. Para atender controles internos, também controles internos está se tornando controles internos baseados em risco. Em termos de visão, tomar a decisão, também a decisão é baseada em risco, e principalmente administrar a complexidade do negócio, ou seja, hoje não existe um instrumento que pegue os elementos heterogêneos da organização e leve para que você possa ser o administrador e ter a visão geral de algo que é complexo e heterogêneo. Para isso, né, o POJ mostrou, o IA, ele organizou as 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa são as áreas fim, né? São as áreas das gerências que criam realmente a primeira linha de defesa. A segunda é a estrutura de controles, a área de risco, a área de controles internos, as áreas de qualidade, são a segunda linha de defesa, ou seja, elas atuam estruturada. A terceira é a auditoria interna, mas todos os outros elementos, né, da organização, a governança corporativa, a alta administração, eles também estão alinhados dentro desse modelo. Então, é importante que o processo de gestão integrada de riscos, nós sugerimos utilizar esse modelo, porque ele realmente já estrutura os diferentes tipos de riscos, né, os riscos heterogêneos, dentro da nossa visão. O que ocorre hoje no Brasil, né, é que se você pega crises econômicas, né, suponha que em vermelho está a estrutura de controles e em azul está exatamente um ambiente que sofre os riscos. Nós olhamos que com a crise econômica a estrutura de controle vai caindo, você vai entrando em fadiga, porque você não bota mais recursos em prevenção, você é um dos lugares onde se economiza. E o próprio negócio, o próprio mercado, ele também vai caindo. Chega uma hora que você realmente entra numa grande fadiga. É um momento que os controles são insuficientes para tratar o seu negócio. Então, você vê esse caso com a queda dos viadutos que ocorreu na cidade de São Paulo, a dificuldade aqui no Rio de Janeiro de conviver com a tragédia, vários bueiros entupidos. Isso realmente que é a fadiga, isso é um dos elementos da gestão de riscos. Eu diria que hoje no Brasil nós estamos num momento onde as defesas elas estão menores do que a necessidade. E aí vem um outro problema, né, que quando a economia volta a atuar, você tem uma carga maior em um ambiente fragilizado. Todo esse ambiente que é frágil, ele passa realmente a trazer maiores problemas. Então, a necessidade de gestão de riscos hoje no Brasil é muito maior do que já foi. Como que automatiza? Padroniza, né? Define o escopo, define as categorias, os padrões, como é que é risco, se é risco positivo e risco negativo ou só risco negativo. Faz a gestão de ativos, é fundamental, porque o risco está nos ativos. Organiza a sua coleta, automatiza os checklists, classifica esse ambiente todo. Quando você receber a informação, você precisa analisar, classificar, ponderar.
faz a integração dos dados, mostra, visualiza, trabalha isso aí no workflow e cria um processo de melhoria contínua. Nós temos o desenho, né, desse processo, quem quiser, nós podemos apresentar, inclusive, para a organização de vocês. Só uma lembrança, quem quiser fazer qualquer pergunta, pode nos encaminhar pelo sistema, né, pela opção de perguntas. Muito bem. Existem vários tipos de risco. O interessante da gestão integrada de riscos é que a administração, a governança, ela precisa olhar riscos totalmente heterogêneos. Esses riscos heterogêneos todos, eles são diferentes, eles têm parâmetros diferentes, análise de probabilidade diferente, avaliação de impacto diferente, de níveis diferentes, e depois você precisa juntar essas informações todas e apresentar a visão da gestão integrada de riscos, inclusive para que você possa depois devolver e criar o processo de melhoria contínua. O elemento importante na automatização é você decidir se você só trata risco negativo ou se trata risco negativo e positivo. É importante você fazer isso porque você tem que começar para automatizar já sabendo isso. Nós temos trabalhado com algumas organizações que elas consideram o risco somente como elemento negativo. Por exemplo, a regulamentação do Banco Central e a recomendação da Basileia, ela considera o risco só negativo. Isso não significa que os bancos só devam tratar, as instituições financeiras só devam tratar risco negativo. Todas as regulamentações hoje de alto nível, os modelos de governança, eles tratam a visão de gestão de riscos, né? Você tem uma resolução do Banco Central, que é a 4557, que trata sobre gestão integrada de riscos, e tanto riscos genéricos, né, a visão de gestão integrada, que é uma tendência, quando você olha o Código Brasileiro de Governança Corporativa, ele trata de riscos e ele está regulamentado também com uma resolução da CVM. Se você olha o modelo do próprio governo federal, também de riscos, de integridade, você precisa ter essa visão integrada de risco e precisa monitorar. Todos os modelos de governança corporativa e de governança pública, eles exigem um monitoramento, e esse monitoramento é gestão integrada de riscos, porque você tem que tratar elementos completamente diferentes para a sua organização. Quais são os elementos da automatização? Você precisa ter gestão de ativos. Saber se é TI, você tem que saber os ativos de TI para analisar risco de TI. Se você tem lojas, né, diferentes, você precisa entender, por exemplo, o impacto da chuva em uma loja de chocolate é diferente. Se você tem uma loja de chocolate, se essa loja está na rua, a chuva prejudica, reduz o movimento. Mas se a sua loja está num shopping, a chuva aumenta o movimento da sua loja de chocolate. Ou seja, você tem um risco positivo. O conceito de risco positivo é importante, principalmente em cima do impacto dele nos ativos. Então, você passa realmente a ter a definição dos critérios e padrões. Então, é muito comum a pessoa falar o que é um evento. Um evento é igual a uma ocorrência? Como é que você trata a crise? Todas essas palavras, esses termos precisam estar padronizados para você ter uma linguagem comum. Organizar suas bases de conhecimento, eu vejo que muitas empresas, mas muitas mesmo, têm essas bases de conhecimento todas em planilhas. Automatizar os checklists, as entrevistas e as coletas o máximo possível. Eu tenho visto muita gente inteligente gastando muito tempo consolidando planilha. Criar a gestão da gestão de riscos, que é olhar como é que está isso, como é que estão os prazos, como estão organizadas as informações, visualizar e ter os relatórios e ter um workflow e um fluxo do processo. Aqui é um exemplo de um fluxo, ou seja, você monta a sua automatização a partir de um fluxo, né, de um desenho de justificativas, e você passa a ter, eu procurei simular o que seria uma gestão integrada de riscos, ou seja, você tem a área operacional, cada área operacional tem seus níveis de risco, você tem as gerências, que é o consolidado das áreas operacionais, você tem a diretoria, que é o consolidado das áreas de gerência, e tem lá o presidente que cuida do risco da empresa. Obviamente, o risco do presidente é diferente do conselho de administração, porque o conselho de administração tem a orientação dos controladores, dos sócios e assim por diante. Então, em termos gerais, o conselho de administração passa a estratégia e os objetivos, a área operacional tem os seus riscos que são heterogêneos, as suas ocorrências que são heterogêneas. Você pode ter um problema cibernético e um problema de uma válvula de controle, por exemplo, que são bem diferentes, ou pode ter um problema cambial. Esses riscos da base são totalmente heterogêneos. Você tem que fazer a prestação de contas, a ponderação,
Ou seja, se você tem uma loja, né, que vende 10 mil reais por dia, ela tem um risco diferente de uma loja que vende R$1 milhão por dia. Então, você precisa realmente, uma loja que vende para adulto é diferente de uma loja que vende para criança. Então, você precisa ponderar essas informações de forma que você consiga chegar no seu objetivo, que é ter a visão heterogênea e usar o risco como elemento de decisão realmente. Tudo isso, eu deveria ter colocado mais um efeito aqui, que é a questão do online. Tudo isso deve ser online, porque se você esperar para consolidar tudo isso, juntar as informações, fazer a ponderação na mão, você não consegue fazer um processo online. Então, a gestão integrada de risco é exatamente isso. O primeiro ponto é você definir qual é o contexto, quais são as normas, qual é o ambiente que você utiliza. Aí um exemplo, né, de plataformas de petróleo. Então, se o seu negócio é de petróleo, você tem que inventariar suas plataformas, tem que ter uma corzinha para cada plataforma conforme o risco dela. Os ativos de terra também. Então, esses são desafios, né? Ou seja, dentro do contexto você definir realmente e ter na sua mão o que é o contexto. Olha, se eu tenho aqui uma refinaria, um outro exemplo aqui, né, as informações são todas simuladas, né? Você também tem o risco, né? Cada tanque da refinaria, a entrada, a saída, os caminhões que entram e saem, os dutos que estão ali dentro, as válvulas, você precisa ter tudo isso inventariado para poder fazer a sua análise de risco. Óbvio que não precisa, na hora que chega na governança, ter a informação no detalhe, mas você vai extrair os seus riscos para dar uma visão para a governança. Também, quando você tem plantas, né, você tem desenhos específicos, cada área vai ter um nível de risco. Então, é o contexto que você tem, aonde que você quer fazer a sua gestão de riscos. O segundo ponto é a identificação, que são as bases de conhecimento. Olha só, em segurança cibernética, tem um ponto para você tratar a gestão de riscos, que são os controles do SIS. Eles são atualizados todo ano, eles têm uma interação muito grande, então você não precisa identificar quais são os riscos. Na grande maioria das áreas, você precisa identificar os riscos. Aqui não, você faz um modelo de risco baseado em controle. Os controles já estão definidos. No caso do controle 5 ali, você já tem também os benchmarks que desdobram todos esses controles. Então, o SIS ele já tem esse modelo. E você vai organizando suas bases de conhecimento. Aqui o que eu falei para vocês, uma coisa que a gente faz muito, é pegar essas bases de conhecimento e fazer a automatização dela, porque várias delas as organizações já têm em planilha. Como que você coleta? A maior parte das organizações trabalham muito em planilha. Planilha não tem versionamento, não tem auditabilidade, ela não tem controle, as planilhas elas corrompem. Então, a partir do momento que a gestão de riscos passa a ter a demanda de ser automatizado, você precisa de planilha. Questionários, né, para você fazer perguntas para as pessoas, para encaminhar questionamento, que seja online, para você poder controlar o prazo, que hora que a pessoa respondeu, se ela respondeu uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. E as coletas automáticas. No caso de segurança cibernética, né, existem scripts que você faz a coleta da avaliação de segurança automaticamente. Né? Essa é uma linguagem chamada OVAL, que é muito utilizada nos Estados Unidos, é o padrão nos Estados Unidos de avaliação de configuração de riscos. Além disso, né, temos usado bastante plataformas de robôs, ou seja, você trabalhar com plataformas para coletar essas informações. Se eu preciso monitorar uma válvula, se eu preciso monitorar o GPS de um caminhão, essas informações, essa plataforma traz as informações, obviamente é um modelo bem mais sofisticado, né? De você implementar a gestão de incidentes usando o WhatsApp, usando mensagem instantânea. Essa tecnologia hoje está pronta e está muito aplicada à gestão de riscos. Outro ponto, outra questão é a avaliação. A avaliação é a partir de visualização. Aqui uma simulação que nós fizemos para o sindicato de cargas sobre roubo de cargas, ou seja, você tem que ver as informações, o que está acontecendo, quais são as ações, qual é o risco de cada um dos elementos, né? Procurar sempre trabalhar com matriz de risco, ou seja, mesmo naquele modelo que eu mostrei para vocês da estrutura organizacional, cada um tem sua matriz de risco, a gerência, a área operacional, a diretoria, a organização, né? Então, isso aí permite que você tenha a visualização de riscos na sua mão, né? Então, diferentes modelos de risco, diferentes modelos de consulta, essa dinâmica aí realmente traz para você uma possibilidade, né, de você cada vez decidir melhor. Olha só, esse aí foi um modelo de risco que nós preparamos para o sindicato de cargas aqui, quando estava tendo muito roubo de carga no Rio. Ou seja, estão aí os ativos, estão os elementos, a avaliação de risco, mas em uma visão de mapa, que era a visão que permitia para eles dar uma melhor qualidade.
O conceito que nós temos trabalhado de one page, ou seja, ter em uma página, né, um resumo de tudo, por mais complexo que seja, a junção de determinadas tecnologias, né, quem é de segurança da informação já identifica ali um Nessus, um Spiceworks, um Elasticsearch, que você pode integrar em uma página só essa visão. Aqui um exemplo nas Olimpíadas, né, que todas as telas aí são o nosso software, o Risk Manager, que nós apresentamos e fizemos a integração, até o telefone que está ali na mesa do atendente, do despachante que está aqui na frente, esse telefone também é usado, o mapa que está lá atrás, o mapa que está na tela, tudo isso é o nosso software. E visão de câmeras, né? Isso aqui também era uma visão para as Olimpíadas, né? As câmeras são todas simuladas, mas é a visão que você pode ter dentro desse ambiente. E além disso, óbvio, a gente não pode fugir dos relatórios. Nós temos um chamado Report Designer, que desenha o relatório e personaliza. Um cliente nosso ele demorava 15 dias para fechar um relatório, milhões de Ctrl+C, Ctrl+V para até chegar no relatório, todo mundo dando uma marretadinha nos números, mas esse processo tornou-se um relatório online, ou seja, ele demora, como são muito dados, 15 minutos para ser calculado e depois disso sai um relatório em PDF para o e-mail das pessoas responsáveis. Não tem marretagem, Ctrl+C, Ctrl+V, mudança de informação, supressão de linha, não tem nada disso. E esses relatórios são automáticos mesmos, né? Aqui um exemplo de um relatório simples, né? Mas esse relatório aí, ele é todo feito a partir de processo automático. Não tem nenhum Ctrl+C, Ctrl+V nesse relatório aí. Para finalizar, o tratamento de riscos, que é a visão de como que você toca para frente, né? Aí é a famosa gestão de incidentes. É importante, né, que eu tenho visto as pessoas chamar muitas coisas de nome diferente, né? Um evento, um incidente, uma issue, uma ocorrência, um desastre, crise, materialização, mas na verdade tudo isso aí é a concretização dos riscos que demandam uma gestão de incidentes. Para isso, né, utiliza-se um workflow. Então você tem um workflow, esse workflow ele apresenta para você as informações todas, né? Esse aqui, ó, bem atualizado. Eu peguei aqui 11h59, antes de começar o webinar, eu peguei essa tela aqui, mandei a minha posição geográfica. Então esse é um exemplo de workflow que tem inclusive a pontuação de cada um dos eventos e tudo mais. É esse elemento que faz com que você tenha a possibilidade de fazer o tratamento do risco. Aí, obviamente, aqui você tem vários elementos, tá? Você integra com o Telegram, integra com o WhatsApp, para você poder fazer o tratamento. O workflow ele serve, né, para fazer o tratamento do risco e também para fazer a gestão como um todo dos indicadores dos riscos. Então, nós estamos à disposição de vocês, vocês podem encaminhar mais perguntas e a Natasha já vai abrir aqui para que nós possamos falar com vocês. Obrigado. Bom, são bastantes perguntas. No tempo que nos cabe aqui, eu selecionei 3 perguntas, vou responder rápida. E depois, as que não puderem ser respondidas, a gente, de novo, encaminha para vocês e entrando em contato. Já lembrando sempre que todo esse webinar ele está sendo gravado e vai ficar depois à disposição, disponível nas nossas redes sociais. Uma pergunta, então, aqui do Peter qual é a previsão de lançamento da 31.022, que é a norma de riscos legais. Peter, então, na verdade, essa norma está no seu estágio DIS, que é um estágio quase final, com a reunião de junho de Barbados, provavelmente que ela se torne o Final DIS, e aí, vamos dizer assim, é um processo quase que burocrático de que fica à disposição dos países para ver se tem algum comentário final, mas basicamente são comentários gramaticais, pequenas revisões. Então, a previsão, eu diria aí que se tudo correr bem em junho, essa norma deve ser lançada no final do ano, ou mais tardar no início do ano que vem. Tem uma pergunta do João, que é quando é que um risco é positivo. João, realmente esse termo risco negativo, risco positivo, ele é apenas uma facilitação para o nosso entendimento, né? Talvez a gente devesse chamar de ameaças e oportunidades, mas o grande conceito é que se risco é o efeito da incerteza nos objetivos, você pode ter um efeito positivo ou você pode ter um efeito negativo. Então, é isso que a gente colocaria, esse sufixo negativo ou positivo no risco, nada mais é do que você falar que risco positivo é o efeito positivo das incertezas nos objetivos, que seriam as oportunidades, e risco negativo é o efeito negativo das incertezas nos objetivos, que é mais ou menos como é que a gente está acostumado a lidar com essa definição.
Então, a terceira e última pergunta, eu respondo rápido. O Henrique pergunta como participar desse processo de desenvolvimento de normas. Henrique, o comitê da ABNT é um comitê aberto para todos participarem. O meu e-mail, vocês podem me encaminhar via e-mail, que eu repasso esse e-mail, abastos@modulo.com.br. E os interessados, então, se vocês estiverem interessados em indicar também, teve uma outra pergunta que quer indicar o responsável pelo departamento jurídico para acompanhar o desenvolvimento de norma jurídica, é exatamente dessa maneira. Então, existem embaixo do nosso comitê vários grupos de trabalho, alguns especializados em gestão de continuidade de negócios, outros em riscos operacionais, outros em riscos legais jurídicos. Então, fiquem à vontade para indicar pessoas da organização para participar. Obrigado. Olá, tem uma pergunta aqui, olha, tem várias, mas eu escolhi uma muito importante, que foi feita sobre se o módulo MetaFramework já foi usado, em que condições, né? Eu posso dizer para você que ele já foi bastante utilizado, tá? Já foi utilizado em uma área, num ambiente regulatório, de regulação, e foi muito bem sucedido. Por quê? Porque o MetaFramework, ele apoia a desenvolver normas e procedimentos internos de como todos têm que atuar para fazer gestão de risco nas suas áreas. Então, ele já foi bastante utilizado nesse sentido e já foi usado também para apoiar o processo de gestão de risco na cadeia de valor de uma grande empresa, de uma grande organização pública, que precisava fazer sua gestão de risco na sua cadeia de valor. E foi muito bem utilizado. Uma outra pergunta é uma pergunta, não sei se o Alberto vai querer falar, que é como implementar a ISO 31000 na minha organização. Bom, o processo de implantação da ISO 31000, lá se vocês observarem a 31000, ela tem uma parte que é da estrutura, que ele define as regras de como fazer a implantação na sua empresa, observar as 3 linhas de defesa, então tem na ISO 31000, nessa definição de papéis e responsabilidades, tem que olhar as 3 linhas de defesa para ver como isso está dentro da sua organização e definir a política e o processo de gestão de risco que deve ser adotado dentro da sua organização. Nesse sentido, o MetaFramework é muito importante. Por quê? Porque para cada interseção entre linha e coluna, você pode construir o quê? Um procedimento de como deve ser feito aquilo para que todos sigam. Ok? Precisava de uma explicação das 3 linhas de defesa. Fernando? Olá. Bom, vou responder também algumas perguntas aqui e vou passar por algumas também que já foram respondidas, só para dar um comentáriozinho. A questão do risco positivo, eu tenho sempre um exemplo que eu uso que eu acho que é claro. Por exemplo, o risco é o efeito da incerteza no objetivo. Uma incerteza é o aeroporto fechar. Se você está atrasado para uma reunião ou está com horário contado, o aeroporto fechar para você é um risco negativo. Se você está vendendo pão de queijo ou engraxando sapato no aeroporto, o aeroporto fechar é um risco positivo. Então, o risco positivo é aquele que traz efeito positivo, o risco negativo é aquele que traz efeito negativo. A outra pergunta: como está sendo mapeada e tratada para módulo a parte do LGPD? Vinícius, nós temos trabalhado com o LGPD, nós estamos bastante focados, primeiro, na visão de gestão de riscos, ou seja, a avaliação de riscos do LGPD e na questão de segurança cibernética. A essência da LGPD é que ela permite algumas coisas. O ambiente precisa estar seguro. 2, você precisa mostrar que o ambiente está seguro. 3, você precisa ter capacidade de resposta caso haja vazamento. A gente procura fazer uma interpretação da lei, não olhando item a item, mas sim pegando as suas essências para que você trate os itens em conjunto. Tem uma parte que tem que ser feita para o escritório de advocacia. Então, nós temos parceria com alguns advogados, alguns escritórios, que nós trabalhamos o LGPD dessa maneira. Então, é importante, nós também colocamos ele dentro do MetaFramework, ou seja, um dos elementos mapeados no MetaFramework, mas nós trabalhamos dessa maneira, tá? A questão jurídica, garantir que o ambiente está seguro, mostrar que o ambiente está seguro, você vai precisar disso aí, e também dar capacidade de resposta. Nessa questão
do ambiente seguro, né? É importante você estar ligado que eu diria que a maioria das empresas, as informações pessoais que estão guardadas em bancos de dados já foram baixadas para as máquinas dos usuários, em área de marketing, em área de RH. Então, quem está olhando só o data center pode estar tendo uma visão muito parcial. Outra pergunta do Luciano, se é a possibilidade de integrar o COBIT 5 na ferramenta, a resposta é sim. O COBIT 5 já está cruzado, principalmente com regulamentações de tecnologia da informação. A questão das 3 linhas de defesa, o João fez a pergunta, elas são criadas pelo Instituto de Auditoria Interna dos Estados Unidos, aqui no Brasil, o IA, né? Aqui no Brasil a organização é muito bem preparada, está muito bem representada aqui no Brasil. Então, ela atua com um modelo que, para você fazer a sua proteção, você precisa de 3 linhas de defesa. Nota que, se você precisa de 3 linhas de defesa, significa que você só trata risco negativo, né? Porque você defende contra aquilo que é negativo. As 3 linhas de defesa, elas precisam ser alinhadas com o ISO 31000 para você tratar também o risco positivo. Então, as 3 linhas de defesa são: a primeira é a própria área, ou seja, ela implementa os seus controles e faz o seu monitoramento. A segunda é a estrutura de controle, as áreas de segurança da informação, segurança patrimonial, gestão de riscos e assim por diante. E a terceira é a área de auditoria, que inclusive precisa ser segregada e faz a gestão baseada no risco. Bom, pessoal, nós estamos à disposição de vocês. Vou falar uma pergunta aqui do Mardoqueu, se existe previsão de mudanças dessa estrutura de linha de defesa face aos custos elevados. Bom, primeira coisa, nós vimos no site do IA, realmente sim, eles estão pesquisando essa publicação com novos recursos, não deve ter muita mudança estrutural, mas você colocou face aos custos elevados, você me desculpe, mas eu acho que é o contrário. O processo de automação reduz o custo como um todo. Ao invés de você ter um monte de gente fazendo coisa que o computador podia fazer, você vai ter essas pessoas implementando realmente e dando dinâmica. É mais fácil quando você automatiza para a pessoa que vai responder, é mais fácil para quem precisa consolidar, é mais fácil para quem precisa prestar conta e é mais fácil e barato também para a administração. Eu acho que hoje não tem muita alternativa, porque os gestores das organizações e o pessoal da governança, eles estão exigindo cada vez mais que você preste conta rapidamente e online. Então, para isso, você precisa automatizar, e uma das partes da automatização é exatamente a organização das linhas de defesa. E temos visto realmente, temos feito experiências muito interessantes, porque, na verdade, você tem que melhorar a partir de algo que estava automatizado com planilha. Agora, a última observação sobre planilha, as planilhas não precisam ser jogadas fora, não, porque as planilhas, ela tem a inteligência que a organização preparou. Então, muitas vezes, você tem um processo quase que desenhado nas planilhas e você não nota isso aí. Então, os consensos, as mudanças, você, na verdade, faz um sistema baseado naquilo que está definido na planilha. Nós temos tido boas experiências com relação a isso. Pessoal, temos que terminar. Chegou no nosso horário. Estamos à disposição de todos vocês. Contem conosco. Vocês podem mandar mensagem. Nós vamos ter a divulgação desse material gravado logo após a edição. E contamos aí com a presença de todos vocês nos nossos webinars. Nós praticamente fazemos um a cada 2 semanas. Muito obrigado, estamos à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato. Abraço, até a próxima vez.